Olá, bem-vindo de volta. Nessa aula vamos começar a aprender sobre API Context. Uma das coisas que fazemos muito em React é passar informação de componentes pais para componentes filhos. E a gente sabe como fazer isso. A gente pode fazer isso utilizando props. Props é uma forma de passar informação de um componente para outro. Porém, muitas vezes essa informação ela tem que passar para vários componentes. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho alguma informação um componente que eu vou chamar de componente 1 ou componente pai, e eu queira passar essa informação tanto para o componente 2 quanto para o componente 5. O componente 2 ele é filho direto do componente 1. Então eu posso passar via props normalmente. Já o componente 5 ele não é filho direto. Eu também posso utilizar props. Eu posso passar a informação para o componente 3, depois do componente 3 para o componente 4, depois do componente 4 para o componente 5. Porém, tanto o componente 3 quanto o componente 4 não precisam dessa informação. Então, eles estão apenas repassando o que quer que seja. É possível, vai funcionar, porém não é recomendado, porque se eu quiser mudar o componente 3 ou 4, eu tenho que lembrar que ele carrega algo que é para o 5. O 3, o 5, ele nem filho direto é, então eu tenho que ficar lembrando uma coisa que não afeta diretamente esse componente. Isso é um problema chamado prop drilling, quando a gente passa informação via props muito profundamente. Não é recomendável utilizar props para isso, ainda que seja possível. Para resolver esse problema, existe o API Context, que é uma forma de exportar alguma informação, eu escrevi aqui o estado, mas qualquer informação de um componente e importar essa informação em qualquer componente que seja seu descendente. Geralmente a gente exporta estados e a gente vai importar esse estado em algum descendente. E aí eu posso exportar no avô e importar no bisneto, sem precisar passar pelo pai, pelo filho e pelo neto. Como é que a gente faz isso? Utilizando o Context. Context é um objeto que o React nos dá, a gente usa para criar um contexto e eu preciso exportar esse contexto e aí para pegar o contexto eu tenho que utilizar um hook chamado use. Até o React 18 eu tinha que utilizar um hook chamado useContext. A partir do React 19 eu posso utilizar o use. O useContext ainda pode ser utilizado, mas recomenda-se utilizar o use. Outra questão diferente é que o contexto que eu crio até o React 18, ele criava um provedor e aí eu precisava utilizar o provider, o provedor do contexto. A partir do React 19, nós não temos a noção de provedor, a gente utiliza o contexto diretamente. Então, eu vou mostrar como utilizar em React 19, porém eu vou também dar uma ideia de como seria ou como era em React 18. O 18 ou o anterior. Então, vamos começar. Vamos ver aqui como fazer isso. Vamos lá. Vamos ver como fazer isso no código. Muito bem, eu tenho aqui só um componente pai, não tenho mais nada, e eu vou criar aqui um componente filho dentro da pasta Components, porque eu vou começar bem simples, só com pai, com filho, e eu vou criar o contexto no pai e eu vou importar o contexto no filho. Claro, como só tenho um pai e um filho, eu poderia passar via props, não teria o menor problema, é só para entendermos como funciona da forma mais simples possível. Então, vamos lá, criar aqui o componente filho. Aqui, primeiro passo, criar o contexto. Então, eu vou criar aqui fora do componente, porque eu vou exportar ele, const contexto igual react.createContext. Aqui eu crio o contexto. Essa função aqui eu posso passar um valor padrão, mas eu não preciso, porque o que quer que seja eu já vou passar para os componentes filhos. Vai ficar mais claro isso que eu vou passar, então não preciso colocar nada aqui. Muito bem, esse contexto eu vou precisar importar ele aonde eu quiser utilizá-lo. Então eu já posso começar aqui colocando um export para já exportá-lo. Muito bem, porém eu só posso utilizar ele em componentes que sejam descendentes do contexto. Então aqui eu vou botar contexto e aí qualquer componente que tiver aqui dentro, por exemplo, o filho, vai poder utilizar esse contexto.
Antigamente, antes do React 19, eu tinha que colocar aqui, nós tínhamos que colocar contexto.provider, porque precisamos, era esse objeto provider que seria o pai de todos. A partir do React 19, não colocamos mais o provider, apenas contexto. E eu tenho que dizer o valor desse contexto. O que eu quero exportar? Geralmente é um estado, um objeto com vários estados. Aqui eu vou exportar simplesmente um número 10. Muito bem. Agora o filho pode utilizar o contexto, porque o filho é um descendente do contexto e eu já criei o contexto, já exportei. Aqui no filho, o que eu faço? Primeiro, eu vou ter que importar o contexto. Import contexto lá do app. Muito bem, agora eu vou utilizar o hook use. Antigamente era use context, ainda funciona o use context, mas recomenda-se utilizar use. Use contexto. Estou pegando o contexto e o que quer que volte aqui é esse valor aqui que eu coloquei. Então, vou colocar aqui o valor, pode ser qualquer nome. Vou dar um console log para a gente ver o que está voltando. Valor, vamos ver lá, não aqui, vamos ver aqui. Muito bem, vou dar o reload e está dando problema. Use is not defined, porque provavelmente ele não importou aqui no app. Ele não importou o use. Não, aqui no app não, perdão. Aqui no filho, ele não importou o use. Muito bem, agora sim coloquei explicitamente o use aqui e está aqui 10. Vou até apagar aqui, vou dar o reload para mostrar 10. Então, o que é que eu exportei? Eu posso utilizar. Posso utilizar aqui como status, posso botar aqui, por exemplo, valor. Vou apagar o console log para deixar. Está aqui 10. Ups. Então, só para recapitular, o que nós precisamos fazer? Primeiro, criar o contexto. Esse contexto deve ser exportado de alguma forma, porque eu vou precisar importar ele em algum componente. Esse contexto que eu criei, eu tenho que colocar como englobar tudo que eu quero, todos os componentes que vão utilizar esse contexto tem que ser descendente do contexto. Então aqui contexto, o filho vai utilizar, então ele é um descendente. No filho, ou no neto, ou no bisneto, eu importo o contexto e eu uso o hook use contexto para pegar o valor, para pegar o que quer que eu coloque aqui no valor. E agora eu posso utilizar ele. Na próxima aula vamos continuar a ver como utilizar contextos em React.